Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje? Bom, começando pelo nosso cálculo de arbitragem global, hoje nós tínhamos o Ibovespa, né, com fechamento na região do 68.619, enfim, e o Infut às 9 de abril na região dos 169.900. S&P 500 tendo uma alta de 0,73, isso na abertura, tá, pessoal? Nasdaq tendo uma alta de 1,21. Commodities queda de 0,51 e o DXY em queda, né? Uma queda de 0,03. Né? Então o delta global aqui positivo. Com o delta global positivo, eu tenho uma expectativa de alta na abertura, né? Então viés de alta, enfim. E aqui o nosso sistema está nos mandando a gente comprar, né? Comprar forte, enfim, regime de mercado, risk on, arbitragem, barato, né? Situação atual, compra forte, né? Então mercado barato, compra forte, expectativa de alta na abertura e o nosso justo do Infut aqui na região dos 170, 593, né? Então esse era o mercado às 9 da manhã na sua abertura, né? E vamos dar uma olhada no Infut, gráfico do Infut, né? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui do Infut. Então vamos lá, gráfico do Infut. Então o Infut aqui, ele... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então aqui nós tínhamos uma expectativa de alta na abertura, né? E o mercado andou até a região de 170, 0,60, né? Nós tínhamos um preço justo baseado em arbitragem aqui e o preço justo baseado em dividend yield aqui também nessa região. Ou seja, o mercado barato sendo negociado abaixo do seu preço justo, né? E com o mercado global em modo risk on, né? Então, mercado global risk on, enfim, mercado assumindo risco, né? E o nosso mercado aqui sendo negociado abaixo do seu preço justo. E o que que acontece? Logo na abertura, gap, né? E aí ele avança bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui em quantos pontos que ele andou. 740 pontos, né? Enfim, não andou muito. Então o mercado se inicia com gap, né? Então gap e o mercado andando. Depois ele corrige, vem até essa região, né? E fecha acima do gatilho de compra, né? Então ele já teve um gap com gatilho acionado, né? Então o preço acima dos 169,280. Então gatilho acionado, depois ele veio, corrigiu, veio testar essa compra, enfim, até estopou ela, veio testar a média de 9 e depois fechou acima da região de compra, né? Não estopou a compra. Aqui ele veio de novo, ficou abaixo da compra, enfim, e fechou abaixo dessa compra. Então ele estopou essa compra, acumulou preço, né? Para depois acionar a compra de novo, enfim, e a maior parte do tempo, né? Então foi um mercado difícil de operar hoje, porque ele ficou zigue-zagueando entre acionar a compra, acionar a compra, estopar a compra e acumulando preço nessa região, né? Vindo testar até o fechamento anterior, né? Então tentou, ameaçou perder ele, enfim. Mas em nenhum momento ó, o gatilho de venda foi acionado. Então ele teve gap, teve uma correção, veio fechar o gap. E aí depois, ó, nesse candle aqui, a partir das 2h15 da tarde, ele ganha força. E o mercado global nesse horário também, né? Então todo o mercado subiu nesse horário, enfim, o mercado local fazendo o mesmo movimento do mercado estrangeiro, né, do mercado lá fora. Enfim, então o gatilho foi acionado, acionou o gatilho, fechou acima e aí ele veio trabalhando em patamares superiores após o acionamento do gatilho, né, com esse candle aqui. E aí ele veio buscar o eixo institucional, veio acima dele e veio trabalhar próximo do preço justo, né? E, inclusive ficou trabalhando nessa região para depois romper, enfim, e trabalhar acima do preço justo, acima do alvo e vir buscar a média de 200 períodos, né? Então o mercado esticado, enfim, ele andou bastante após o acionamento do gatilho. Vamos ver quantos pontos que ele andou. Então ele acionou o gatilho aqui e andou cerca de 3.000 pontos, né?
Um baita de um trade, enfim. Quem acompanhou esse trade aqui, maravilha, né? Enfim. E o dólar, vamos dar uma olhada no dólar? Dólar. Gap. E aciona o gatilho de venda, né? Então ele já acionou o gatilho de venda. Enfim, depois ele até stop essa venda, né? O candle fechou acima da região dos 5,196,44. Então você sai da operação, tem gap para ser fechado, enfim. E você protege aqui o seu, o seu ganho, se você estava vendido, enfim. Ou se você estava, né, continuou vendido e sai da operação, enfim, ao ser estopado, né? Fechou acima, já sai da operação, enfim, protege seu capital. E aqui, ó, ele aciona o candle novamente, né, o gatilho de venda, enfim, o preço ficou abaixo dos 5,196,44. Aí aqui ele acionou para depois não perder mais essa região, né? Ele veio até testar aqui, encontrou a média de 9, enfim, mas não veio buscar essa região dos 596,44. Sempre que ele estava subindo, chegava nessa região, ele enfraquecia e dava continuidade no movimento, né? E aí ele veio pegar o institucional, enfim. Veio pegar um ponto aqui na região dos 562,19 que a gente tinha. Tem um repique, enfim, fica um pouco acima do eixo institucional e depois ele desce até o nosso alvo, né? Enfim, na região dos 5,147. Lembra que, né, ele chegou no alvo, passou do alvo, né, você já protege seu ganho, enfim. Aqui ele até estopou, né? Quem estava já protegido, enfim, foi carregando esse trade, né, se protege dessa forma. E depois ele fecha abaixo do alvo e veio renovar a sua mínima do dia, né? Enfim, trabalhando nessa região abaixo dos 5,147, né, vindo buscar até a região dos 5,115. Então interessante o dólar no dia de hoje, gatilho acionado. O stop curto, né? Teve um stop curto nessa operação. Depois ele deu uma nova oportunidade, acionando novamente a venda. E depois que ele acionou, ele desceu e não ficou mais acima dessa região. Desceu 80 pontos, né? Então o dólar e o índice interessante, bastante volatilidade no início do pregão. Enfim, e ambos, né, praticamente fecharam o gap, né? O dólar tem um ponto aqui para fechar, será? Deixa eu ver. Ele precisa fechar um pontinho aqui, é bem pouca coisa. Então, o dólar e o índice com gap, enfim, e o mercado global tendo um comportamento de risk on. Eu vou mostrar para vocês o mercado global aqui, como que se comportou também, e os gatilhos, né, que ele também funciona em vários mercados, e agora eu estou fazendo essa marcação também no mercado global, e eu vou trazer um pouco para vocês dessa análise. Inclusive o fluxo dos grandes players eu vou trazer aqui para vocês também. Então, começando pelo MSCI World Index, ele tinha uma venda aqui nessa região, né? Abaixo dos 152,52 ele acionaria a venda, enfim, até acionou aqui por volta das 4,45, né, mas depois se recuperou, ficou zigue-zagueando nessa região entre gatilho de compra e de venda, né, enfim, acumulando preço. E lembra que eu falei, ó, 2h15 da tarde, é o que aconteceu com o mercado global, fez um movimento parecido com o mercado local, né, deu um tiro para cima, enfim, provavelmente alguma notícia, né, movimentou o mercado, todo o mercado praticamente nesse mesmo horário, né? Ele acabou tendo uma movimentação atípica, né? Enfim, mas independente da notícia, né, que a gente opera aqui aos pontos de volatilidade, então acionou o gatilho, você entra nas operações, né? Então gatilho de compra acionado no MSCI World Index, né? E ele vindo renovar a sua máxima aqui do dia e terminando próximo da máxima do dia. Vamos dar uma olhada no petróleo? Olha o petróleo que lindo. Acionou o gatilho de venda por volta das 1h30 da manhã. Então ele já aciona a venda aqui. Enfim. Teve até um fluxo de compra nessa queda, né? Mas depois entrou venda de novo, enfim. Teve uma comprinha aqui, depois ele tem um repique, aí começa a venda.
Enfim, depois o mercado sobe de novo, já com o fluxo vendedor, né? E depois, ó, 2h15 da tarde. Falei pra você alguma notícia que movimentou o mercado, né? Então, às 2h15 da tarde, petróleo despencou, né? Enfim, com o fluxo vendedor, né? O fluxo vendedor já estava desde as 10h15 da manhã, né? Então, eles já estavam vendendo petróleo. Enfim, ele até corrigiu, depois teve um repique, mas aqui já tinha o fluxo vendedor no petróleo, né? Depois ele desabou por volta das 12h15 da tarde e veio renovar sua mínima do dia, fechando próximo da mínima do dia, né? Mínima do dia 88,44, ele fechou nos 89,14, né? Enfim, esse é o petróleo. Vamos dar uma olhada no SP500. O SP500 já acionou o gatilho de compra, né? Enfim, na madrugada mesmo, né? Então o mercado já estava forte. Depois ele estopa essa compra, né? Mas em nenhum momento ele veio para a região da venda, né? Então ele ficou acumulando preço próximo do gatilho de compra, né? Para depois, ó, quer ver 12h15 também? 12h15 da tarde ele dá um tiro para cima, né? E fez um movimento parecido com o índice, hein, pessoal? Que legal. Parece até o mesmo gráfico, né? Ó, um tiro para cima, depois corrige um pouco, depois outro tiro para cima. Vamos dar uma olhada aqui no petróleo, mesma coisa. Tiro para cima, corrige um pouco, depois outro tiro para cima. Que beleza. Então esse foi o SP500 futuro, né? Fechando aí próximo da máxima do dia. Vamos dar uma olhada em Nasdaq. Mesma coisa. 2h15 da tarde o mercado dispara, né? Mas o Nasdaq também é o tempo todo com gatilho de compra acionado. Aí, ao contrário do SP500, né? Em nenhum momento ele perdeu essa compra, né? Foi corrigindo, acumulando preço acima do gatilho de compra, né? E também fechando aí próximo da sua máxima do dia. EWZ também acionou o gatilho de compra. Enfim, em nenhum momento acionou a venda, né? Então, gatilho de compra acionado e o mercado fechando aí próximo da sua máxima do dia. Vamos dar uma olhada no fluxo, né? E o fluxo de compra, né, no EWZ. Fluxo de compra, fechou com fluxo de compra. Dá uma olhada no SP500. SP500 também com fluxo de compra. Vamos dar uma olhada no petróleo. Petróleo com fluxo de venda. Enfim, MSCI World Index com fluxo de compra. Vamos dar uma olhada no euro. O euro aqui eu não fiz o estudo do gatilho, né? Mas interessante, o euro também explodiu, né? Depois das 2h15, né? Ele fez um movimento parecido também com os demais mercados, né? E com o fluxo de compra, né? Então, o euro aí também com fluxo comprador. Minério de ferro, tendo uma leve queda de 0,05, fluxo de venda, né? Venda no minério de ferro. O SDJPY acionou venda aqui, né? Então ele já corrigiu um pouco, enfim. Veio fazer a sua mínima do dia, né? E depois das 2h15 também, ó, fez um movimento parecido, só que o contrário, né? Então, enquanto outros mercados acionou a compra, ele já veio, acionou a venda, enfim. E veio próximo das mínimas do dia, né? Vamos dar uma olhada. O mercado Risk-On, painel do Risk-On aqui, ó. Tudo subindo, né? Com exceção do dólar australiano e commodities. Inclusive títulos de maior risco, né? Tecnologia, enfim. VIX tendo uma queda, né? Isso é bom para os mercados. Isso mostra que o mercado está assumindo o risco. Então aqui o VIX tendo uma queda de 12,60. DXY em queda. Isso alivia os mercados emergentes, principalmente o mercado local aqui, né? O nosso Brasil. Então é isso, esse foi o mercado de hoje, o resumão do mercado, né? O mercado está aberto, eu já vou fazer um novo estudo aqui para atualizar os gatilhos, né? E preparar esses pontos para amanhã, né? Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso estudo Quant em trade com dados, né? Então esses gatilhos, eles representam os pontos de volatilidade, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, e vocês veem que eles funcionam em todos os tipos de mercado, né? Porque esses pontos de volatilidade é através dos padrões de movimento de preço, e é aí que entra a nossa análise quant e o nosso projeto Trade com dados, né? Então
independente do que está acontecendo no mercado, de notícia, enfim, ou até mesmo do padrão de candle, né? Nós já temos os pontos de volatilidade, que são esses rompimentos, né? Seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. E assim que esses gatilhos são acionados, que é o início da volatilidade, a gente pode ver que a gente pega o início dessa volta. Então a gente acaba não entrando atrasado e acaba tendo o ponto certo de stop, né, para gerenciar o risco, enfim. Então não faz sentido nenhum eu estar comprado, né, se a volatilidade de alta foi perdida. Né? Então é para isso que servem os gatilhos, para ajustar a nossa entrada e também controlar o nosso stop, né? Saber onde sair da operação, né, e por que está saindo da operação. Então esse é um pouco do nosso projeto, Trade com Dados. Acompanhe nossa playlist, tem mais de 260 operações que nós realizamos no mercado financeiro, sob a ótica dos dados. Então é um curso, né? Chega a ser um curso porque ele vai mostrar para vocês como que a gente opera, enfim, todo o conceito, né, que nós utilizamos nas nossas operações. E se você tem interesse de se tornar membro, né, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações. Assim que abrir as inscrições, lá eu vou postar e mostrar para vocês como que vocês fazem para se tornar membro. Enfim, os membros vão ter acesso a esses gatilhos do contrato futuro do índice e do dólar após o fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, esse foi mais um estudo de mercado, trazendo para vocês os respectivos gatilhos do mercado local e também do mercado global. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.